Oi meninas, bom dia, tudo bom? Hoje vamos dar início às nossas aulas da Golden Era, né? Essas aulas são enriquecedoras para o nosso trabalho, para o nosso conhecimento, para a nossa dança, né? Eu acho que tudo isso vai acrescentar demais no resultado de vocês. O resultado que eu falo é na própria dança, né? Porque quanto mais a gente conhece, muito mais a gente consegue fazer com o nosso corpo, com a nossa mente, porque é um desenvolvimento, tá bom? E, e quando a gente fala Golden Era, a Golden Era é uma fase glamurosa da dança do ventre. Ela não é o início da dança do ventre, porque a dança do ventre tem indícios de muitos e muitos e muitos anos atrás. Então ela não é esse início. O início nós falamos lá naquela aula aberta, onde falamos de várias personalidades que deram um empurrão na nossa dança, onde ela nem chamava dança do ventre ainda, né? Mas aqui agora não, a gente está falando de uma época onde já existia a dança do ventre e que foi uma época cheia de glamour, cheia de conhecimento, cheia de personagens, cheia de histórias, cheia de tudo, tá? Então vamos lá. Primeiro, eu vou passar para vocês não é um dever de casa, mas é um trabalho que eu acho que vai ser bem legal para vocês, porque quando eu fiz foi bem legal para mim e por isso que eu quero fazer com vocês também. Sempre que terminar nossa aula, eu gostaria que vocês fizessem esse trabalho. Isso é um exercício que vai se chamar construção da minha personagem. Quando a gente dança, a gente vira uma personagem, né? A gente idealiza uma deusa, uma, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente vira uma personagem. E vocês vão montar essa personagem e colocar no papel para que quando vocês dancem, vocês sejam essa personagem. Então vocês vão desenhar num papel, a princípio, uma bonequinha, uma bailarina de dança do ventre. Então vocês podem desenhar ela da forma que vocês desejarem, tá? A minha bailarina de dança do ventre é essa. Eu eu quis que a minha bailarina fosse exatamente essa. Por quê? Porque eu imaginei a saia dela, porque eu gosto de saia que abre, que vai abrindo, que é grande, né? Que é volumosa, que é esvoaçante. Então eu desenhei essa bonequinha aqui. E aí o que vai acontecer? Primeiro que você vai colocar nela o bustier que você gosta, a saia que você gosta. Se você gosta de coisa no cabelo, se você gosta de acessório na testa, se você gosta de descalça, se você gosta de sapatos, tudo isso você vai ter que colocar aqui na sua bailarina, tá? E a cada aula que fizermos, vocês vão escolher um movimento, dois, às vezes cinco, às vezes nenhum, de uma determinada bailarina que vamos estudar, e vocês vão colocando aqui do lado os movimentos que vocês gostaram e que vocês querem fazer. Não é simplesmente eu gostei porque na Ada fica bom, na Silvia fica bom. Não, é o movimento que eu quero começar a fazer, tá?
E aí, todo final de aula, a gente vai fazer essas anotações, ok? Quando encerrarmos o curso, essa bonequinha, ela vai estar cheia de informação, cheia de coisa. E aí a gente vai finalizar o nosso curso com essa bonequinha. Então é muito importante fazer a bonequinha, escrever a cada aula para não deixar lá para o final, porque vai ser uma provinha, tá bom? E aí, gente, no final eu vou mostrar para vocês a minha bonequinha, só para vocês verem como que ela encerrou quando eu terminei o curso. Ó, dá para ver que ela tem bastante informação. Eu desenhei o top que eu gosto. Eu gosto de dançar descalça. Eu quis uma saia bem esvoaçante. E aqui, ó, eu fui anotando tudo o que eu quero dançar e que hoje eu coloco isso em prática na minha dança, porque eu entendi que faz parte também de mim. O que era, por exemplo, de Naima Keff, que eu fiquei muito fã dessa mulher, aqui tem muito de Naima Keff. E eu coloco nos meus movimentos, na minha dança, Naima Keff. Então, eu quero a bonequinha de vocês parecida com essa, cheia de informações. E essas informações é tipo o que a gente vai falar em aula mesmo, tá? Sobre personalidade, sobre vestuário, sobre movimentos, sobre sonhos, sobre assinatura de um movimento, né? Que a gente também vai falar isso, sobre movimentos de marcação, figurino, o caminhar da bailarina, a forma que ela interage com o público, tudo. O que vocês acharem que condiz com vocês, tá bom? Então, o final vai ser isso daqui. E aí, gente, não deixem de fazer, porque isso aí vai ser a finalização do nosso curso, tá bom? Vamos lá. A gente vai dar início hoje com a bailarina Tarria Carioca. Tarria, que na verdade se fala Tarreia, Tarreia Carioca, não é Tarria, né? Porque o sotaque árabe, aonde eles colocam a língua para falar, fica Tarreia. Esse era o nome dela. Mas a gente conhece ela por Tarria, né, coitadinha? Mas não é feio. Vamos lá. Eu vou ler alguma coisa sobre ela, né? Só para vocês saberem quem foi ela, as dificuldades que ela teve, tudo que ela enfrentou para ela chegar aonde ela chegou. Então, gente, a gente vai falar desta mulher que é fenomenal, que é encantadora, tá? Essa mulher que revolucionou o mundo. Ó, as versões de Tarreia Carioca. Essa mulher, tá? Essa mulher. Vamos lá. Tarreia nasceu em 1915 e ela faleceu em 1999. Olha que beleza, né? Ela é de Ismailia, do Egito, é bem próximo à região delta no Nilo. Ela nasceu lá. O nome verdadeiro dela é Badaweya Mohamed Karim Ali Sayed. Olha que nomão lindo, né? Badaweya Mohamed Karim Ali Sayed.
Esse é o nome verdadeiro dela. Com 12 anos, ela perdeu os pais e ela foi morar com um irmão. E o irmão dela era muito malvado, muito. Ele era uma pessoa ruim e ele maltratava muito ela. E ela, coitadinha, era muito jovem, né? E ela gostava muito de dançar e o sonho dela era ser uma dançarina. E o irmão dela, como soube disso, ele fez a gentileza de raspar a cabeça dela para que ela não pensasse em sair de casa, muito menos dançar, de vergonha. Olha que malvado, né? Enfim, isso e muitas outras coisas que ele era malvado mesmo, ela fugiu de casa. Isso ela tinha 12 anos, quando ela fugiu de casa. E, e ela foi morar com uma pessoa que era uma cantora. E ela ficou super empolgada, porque uma mulher cantora, ela queria ser dançarina, tal, né? E só que essa cantora, ela tinha um projeto e ela foi embora do país. E ela deixou Tarreia aos cuidados de nada mais, nada menos que Badia Massabini. Olha que é o que é o destino. E Badia disse: não, pode deixar que eu cuido dela. 12 anos, já está uma mocinha. E foi. Quando ela tinha 14 anos, ela começou a dançar. E dança aqui, dança lá, e não tinha ainda nada muito formado sobre dança do ventre, né? Mas ela já queria isso para a vida dela. E ela começou a desenvolver, a conhecer, e Badia também não era uma pessoa famosa na época, mas já tinha uma grande bagagem, né? E ela foi trabalhando essa menina. Quando Badia tinha 31 anos, ela era uma lenda na dança do ventre. Então, assim, ela foi devagar, né? Foi desenvolvendo isso e com 30 anos, 31 anos, ela era a mulher mais cara da dança do ventre. Badia, nessa época, já tinha o cassino, que também nós já falamos sobre isso lá no aulão, né? O cassino de Badia era frequentado por reis, príncipes, era um cassino de alto nível. E no cassino que Badia lhe deu o nome de Tarreia, porque até então ela chama Badaweia, né? E aí, como ela estava virando uma artista, ela deu o nome de Tarreia. E Tarreia, ela era muito estudiosa e Badia era uma mulher que conhecia muitas coisas, muitas mulheres de fora, hollywoodianas, brasileiras, portuguesas, tudo. Ela era muito envolvida com a arte, né? E Tarria era fã de quem? De nada mais, nada menos que Carmen Miranda. E ela começou a estudar essa mulher. E quando ela se viu, porque ela se encantou com o samba, ela se encantou com o vestuário, ela se encantou com os movimentos e ela começou a colocar isso na dança dela para ser o diferencial. Porque nessa época aqui da dança, ninguém copiava ninguém. O que era importante na dança é que cada um tinha que fazer o seu.
ninguém tinha que olhar para outra. Então, elas tinham que se trabalhar, trabalhar para se aparecer no bom sentido, né? De ser, ter a dança dela diferente da amiga, que era isso que era importante. Ninguém queria imitar ninguém. E aí, foi ela foi aí que Badia, então, sugeriu Tarreia Carioca, que era da onde vinha o samba e tudo o que ela gostava. Então ela começou a ser chamada de Tarreia Carioca, né? E aí foi, ela tinha todos os movimentos bem sambistas, assim, ela gostava bastante disso. Depois a gente vai falar sobre os movimentos dela e vocês vão ver por que ela não virou uma Carmen Miranda, mas ela gostava bastante. Bom, então ela ganhou um nome e começou a trabalhar em cima disso. Conforme ela foi ficando conhecida, ficando famosa, ela foi se envolvendo com a política. Muitas das mulheres na época que tinham dinheiro acabavam se envolvendo com a política. E ela foi presa várias vezes. Mas ela era uma excelente pessoa. Ela gostava de ajudar todo mundo, ajudava todo mundo, não só em questão financeira, mas ela tinha aquela vontade de participar, de ajudar, de fazer o bem, né? Para você ter ideia, ela se casou 14 vezes. Meu, haja 14 vezes, né? E ela se casou com atores famosos, cantores, vários artistas também da época, né? Mas ela não teve filhos. Não teve filhos e mas ela passou uma situação que deixaram uma criança na porta da casa dela. E ela, quando ela viu aquilo, ela quis aquela criança. E ela acabou adotando esse bebê. Então ela não teve filhos por ela, mas teve filho porque alguém deu um filho para ela. E, bom, enfim. Aí, quando ela estava no cassino, ela era uma pessoa que tinha muitas amigas, né? Por ela ser uma pessoa já muito bem resolvida dentro da dança, né? Ela não tinha essa coisa de querer ser a melhor. Ela não tinha essa coisa de querer aparecer. Muito pelo contrário. E sabe que é isso, é o contrário que faz a pessoa aparecer mesmo, né? Quando a pessoa quer ser a estrela, às vezes não dá muito certo. Mas enfim, então ela ajudava as meninas do cassino, ela ajudava quem estava chegando. Ela, por exemplo, se ela fosse fazer uma cena de um filme ou de uma própria coreografia dentro do cassino, ela não se incomodava de não ser a artista principal. E isso é óbvio, eram poucas as vezes que ela não era a artista principal. Mas quando ela não era, ela não se incomodava. Para ela estava tudo bem. Ela encarava isso como um aprendizado. E ela é uma fonte de inspiração, né? Porque ela é muito revolucionária. Então as pessoas se inspiravam nela. Sua fama cresceu rapidamente entre 1930 e 1940 e cresceu de uma tal forma que o próprio rei do Egito, Farouk, convidou-a para dançar para ele na festa do seu aniversário. Então ele fez aniversário, fez uma festa, imagine, uma festa do aniversário do rei,
e chamou ela para dançar no aniversário dela. Isso era uma coisa que raríssima, né? Muito rara. E isso também mostra, gente, o quanto a dança do ventre era valorizada, né? Porque o rei chamando uma bailarina de dança do ventre para dar um show no aniversário dele é porque era top, muito top. Bom, ela no seu último casamento se casou com uma pessoa que não era egípcia, foi embora do Egito, né? E ela começou a sofrer muito. Ela tinha muita saudade. Ele era um americano, né? Ela se casou com um americano e eles foram embora para os Estados Unidos. Só que lá ela começou a ficar muito triste, né? Ela tinha muita saudade e ele não ia voltar. Ele foi bem taxativo com ela, que ele não queria ela lá no Egito. E aí, como ela era uma mulher muito para frente, uma mulher muito bem decidida, ela se divorciou dele e voltou para o Egito. Ela voltou para o Egito e ela se converteu ao islamismo. A vida dela mudou, né? Mas voltando lá um pouco, falando um pouquinho sobre a carreira dela, né? Ela estudou numa escola de balé russo. Quando ela estava no auge, né, dela, ela estudou numa carreira de balé, numa escola de balé. E, e ela passou a, foi assim, aí ela veio estudando tudo isso e tal, né? E ela viu, quando ela voltou para cá, para dançar, ela viu que ela precisava de um derbaquista, porque aquilo para ela ia ser uma inovação da carreira. E então, ela, o que que ela fez? Ela pediu para o derbaquista dela, né? Porque ele era o derbaquista que ela contratou para ser dela, então ele ia fazer o que ela quisesse, né? Lógico. E daí ela pediu para ele imitar o ritmo do samba no derbaque. Olha que mulher visionária, né? E ele começou a estudar isso, ele começou a estudar o samba para ele poder tirar esse ritmo no derbaque, porque ela viu que ela tinha que dançar Carmen Miranda, que era o que ninguém sabia fazer e ela fazia com a maior graça do mundo. E daí ela então introduziu nos shows dela o ritmo latino, né? Então ela começou a implantar tudo isso. E assim, ela bombou, né? Ela bombou. Porque todo mundo que assistiu o show dela saía impressionado. Assim, e tinha muita gente que ia no Cassino de Badia, eram pessoas políticas, havia reuniões políticas, então era muita gente, homem de fora, americano, espanhol, e quando eles viam aquilo, eles ficavam maravilhados. E isso começou a correr, 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 né? As apresentações dela duravam, em média, 25 minutos, 30 minutos por apresentação, tá? Bom, nessa época, mais ou menos 1930, chegou o cinema, chegou a era do cinema. E o Egito, ele foi, nessa época, um país que era um dos
primeiros na cinematográfica. E assim, então, ele era tudo de bom. E ele tinha tudo do bom e do melhor. E ele começou a fazer esses filmes, né? E com a dança do ventre. E ela foi uma bailarina que, claro, né? Ela, assim como Samia Gamal, as bailarinas bem famosas da época, bombaram no cinema. O primeiro filme de Tarrea foi Femme et le Patin. Este filme a fez com que estrelasse em 120 filmes. Aqui tem o nome de um monte, mas que eu nem vou me atrever a falar. Depois eu posso mandar para vocês por escrito, porque eu acho até arriscado eu falar, né? Mas desse filme, ela foi. Ela fez peças teatrais, ela fez novelas na TV. Ela ficou muito famosa. Quando ela tinha por volta dos seus 40 anos, mais ou menos, ela se apresentava só em grandes eventos. Ela não era mais aquela bailarina que dançava em todo lugar, tal. Não. Ela só dançava em grandes eventos. Ela dançava para o rei ou para a realeza, né? E um pouco antes da Revolução, ela parou de dançar e se recolheu totalmente para a atração do cinema. Então aí ela não dançava mais. Ela só fazia filmes. Nos filmes, ela tinha trechos que ela dançava, mas ela só atuava no cinema e não mais em apresentações, casa de shows e tal. E ela só tinha 40 anos, né? É que 40 anos lá atrás era diferente de hoje. Ela encerrou a carreira dela. Vamos falar agora sobre o fim da carreira dela. Quando ela tinha 70 anos, mais ou menos. Olha que maravilha, né? Com 70 anos, ela ainda se apresentava, assim, bem raramente, mas ainda tinha pessoas que a procuravam para fazer alguma coisa. Mas ela parou completamente com 72 anos. Aí ela parou e, e aí, ela conversando com um amigo, o amigo falava para ela: por que você parou de dançar? E ela: porque tá na hora, porque não sei o que. Ele: não, você não pode parar de dançar, você tem que dançar. E ele foi insistindo tanto, porque ela tinha convites, ela tinha muitos convites, mas ela achou que ela não estava mais na época. E esse amigo, graças a Deus a esse amigo, ela voltou a dançar, gente. Ela voltou a dançar com 72, né? Que ela tinha parado, mas já voltou. E ela dançou até os 78 anos. Olha que bênção, que maravilha essa mulher. Olha o que é o amor, né, pela dança. Porque, claro, ela parou, mas ela era o que ela mais gostava de fazer. Enfim, ela faleceu aos 79 anos, no dia 20/9/99, de um ataque cardíaco. Olha que judiação. Então ela dançou até morrer, vamos falar assim, né? Que vida, gente, é uma vida para dança mesmo. A gente vê que é uma pessoa que foi muito dedicada, que ela tinha tudo para desistir da dança, mas ela não desistiu. Ela lutou com o irmão, ela lutou com o resto da família, ela fugiu,
ela foi morar com uma pessoa que ela nem sabia quem era e acabou, graças a Deus, caindo nas mãos de uma pessoa maravilhosa. Então, o destino é isso, né? Te leva quando você quer e tem fé e faz tudo para conseguir, né? Porque nada cai do céu. É isso. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a dança dela, tá? Características da dança dela. Ela é um estilo muito feminino, muito, muito, muito. Sua dança mesclava movimentos do ballad e a forma tradicional do solo com trabalhos de chão, uma fusão com estilos que era uma inovação. Ela também acabou fazendo isso. E onde curvas, movimentos de braço e quadril se transformaram em força dominante na dança do ventre por décadas, né? E ela usava pouco espaço, ela não era uma pessoa de grandes deslocamentos, ela era uma pessoa de pouco espaço, mas mesmo assim ela não perdia a vivacidade e nem a expressão. Isso nenhuma delas perdia, né? Isso fazia parte da dança nessa época. Mas ela era uma pessoa extremamente expressiva. Ela tinha dança muito fluida, movimentos arredondados era o forte dela. E ela era muito mais melódica do que percussiva. Então, ela não era uma bailarina de largar ela na frente de um derbaque. Muito pelo contrário, ela era melódica. E veja bem, né? Ela era melódica, mas não perdia vivacidade e tinha fluidez. Olha isso. Coisas para a gente ficar pensando aqui, porque às vezes quando você fala ela é melódica, você fala, meu, que dança chata e triste. Não é. E ela tinha uma frase, que ela sempre usou essa frase, e ela fez a vida dela terminar com essa frase. Essa frase que eu vou falar agora é dela. Eu vou até ler para não errar. Ó. Dança, dança, nada além da dança. Eu dançarei até morrer. Essa frase é dela. Gente, essa mulher que agora a gente vai estudar um pouquinho dos movimentos dela, tá bom? Eu vou começar a gravar um novo videozinho, tá bom?